Bom dia. Então, na aula de hoje, nós vamos continuar a nossa reflexão sobre a geografia da África. Hoje nós vamos conversar mais especificamente sobre a situação da população africana, algumas características gerais da população e a economia, né? Algumas pistas a respeito da economia na África. Vocês se lembram que nas aulas anteriores a gente já falou dos aspectos físicos, naturais, e já falou um pouco sobre a divisão em regiões. Então, na aula de hoje a gente continua pegando um pouco esse outro aspecto, esses outros dois aspectos importantes da África. Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que a África é o terceiro continente mais populoso do mundo. Tá? Tem 17% do total. Por que o terceiro? Porque se a gente olha para a Ásia, por exemplo, você tem a China, você tem a Índia, então é o primeiro maior e mais populoso continente do mundo. Por outro lado, tem a América também, né? A América hoje é um continente bastante populoso. Então, a África é o terceiro continente mais populoso do mundo. Uma das razões pelas quais ele não é o segundo é que a África também tem a presença de grandes desertos, né, no seu território. Então, há alguns vazios demográficos ali. Tá? Dos países africanos, a Nigéria é o país mais populoso. A Nigéria ela tem 206 bilhões de habitantes. Vocês terem uma ideia do que é isso, gente? A Nigéria é quase do tamanho do Brasil em população. O Brasil tem 211 milhões de habitantes, a Nigéria tem 206. Tá? Agora, a Nigéria tem um território muito menor do que o do Brasil. O Brasil é praticamente um subcontinente. Então, vocês imaginem só o que vai acontecer. Vocês vão ter uma grande densidade demográfica nesse país. Ou seja, você vai ter um número de habitantes por quilômetro quadrado muito maior do que em regiões onde o território é maior e mais espaço. Tá? Então, aqui a gente tem, né, a primeira característica, o terceiro continente mais populoso do mundo, e o país mais populoso da África é a Nigéria. É o país maior em população negra do mundo. Agora, tem uma informação interessante. Você sabe qual é o segundo maior país em população negra do mundo? É o Brasil. Olha que interessante. Não fica na África o segundo maior país em população negra no mundo. Tá? Então, é uma coisa para a gente pensar. Né? Então, tamanho foi a migração de negros da África para trabalhar como escravos no Brasil. O Brasil hoje é a segunda maior população negra do mundo. Né? Só não é a maior porque perde em número de pessoas negras para a Nigéria. Outra característica interessante da África é que a África tem uma população jovem. Né? De uma forma geral, a população dos países africanos é jovem. Ela, em média, tem menos de 55 anos de idade. Tá? Então, isso é muito interessante. Né? Então, ela é bastante jovem, tem um crescimento vegetativo bastante acelerado, então continua em ritmo de crescimento, apesar de que a expectativa de vida ao nascer é uma das mais baixas do mundo. Tá? Ou seja, apesar de ser uma população jovem, a expectativa de vida é muito menor. Se a expectativa de vida, por exemplo, de um brasileiro, né, ao nascer, é de viver até 75, 76 anos de idade, na África, nos países africanos, essa expectativa não chega a 60 anos de idade. Tá? Então, essa é uma outra questão muito interessante e trágica, né? Porque né, uma população jovem, mas que infelizmente tem a sua vida, a sua expectativa de vida muito baixa. Uma outra coisa que eu já comentei aqui na primeira parte, mas que é interessante, é que é um país de grande densidade demográfica nos países do continente. Tá? É só a gente olhar aqui para esse mapa. Estão vendo esse mapa aqui? O que a gente observa? As regiões mais vermelhinhas, elas são as regiões de maior densidade.
Vejam que aqui, nessa região aqui, onde está bem vermelhinho aqui, na costa da Guiné, a gente tem a Nigéria, a gente tem Benin, a gente tem Gana, Togo, é justamente essa região, né, de população muito grande, e principalmente a presença da Nigéria aqui. Se vocês olharem outra região que tem uma população bastante grande, é aqui próximo do chifre africano, tá? Então, vocês têm aqui uma população bastante significativa. Mas observem que tem um grande vazio demográfico aqui, tá vendo? Que é justamente o correspondente à região onde fica o deserto do Saara. E se vocês olharem mais ao sul, esse paizinho que fica aqui no extremo, onde está bem vaziozinho, é justamente o deserto da Namíbia, onde fica aqui. Aqui tem o deserto do Kalahari e o deserto da Namíbia. Então, tem alguns vazios demográficos bastante significativos, mas, de uma forma geral, né, no restante do continente, a gente tem, em geral, regiões com alta densidade demográfica. Isso acontece aqui também no Maghreb, né? Então, ali onde fica, né, a Tunísia, o Saara Ocidental, então a gente tem alguns países aqui, né, bastante populosos. Tá? E aqui na região também da costa da Guiné, mas mais no ocidente, fazendo a divisa aqui com o lado do Atlântico, a gente também tem algumas regiões que têm uma concentração populacional bastante grande. Bom, a população do continente ela não está uniformemente distribuída, né? Por isso que ela tem essa elevada densidade demográfica em algumas regiões. A população, assim como no Brasil, ela se concentra mais nas áreas litorâneas, tá? Isso é uma característica do ser humano, né? O ser humano procura água, né? Então, onde que vivem as pessoas? Elas vivem próxima do litoral e próxima dos grandes rios também, principalmente o Rio Nilo, né? Que está aqui, a delta do Rio Nilo. Vocês estão vendo que aqui é interessante que o delta do Rio Nilo é onde fica o Egito. E é justamente a região mais populosa do Egito. Tá? Então, tem uma grande densidade demográfica também. Então, isso é uma característica também. A ilha de Madagascar também, vocês podem observar, ela tem algumas regiões mais no interior que tem grande concentração populacional. Em outras regiões já não tanto. Tá? Bom, a população, como já falei, se concentra nas áreas litorâneas, principalmente nas margens do Rio Nilo e do Rio Níger, aqui onde fica a Nigéria, né, Togo, Benin, tá? E essa é uma característica aí interessante. Outra característica é a seguinte: a África é um dos continentes que tem uma das maiores diversidades étnicos culturais do mundo. Aqui acontece mais ou menos o que acontece quando a gente fala dos povos indígenas. Vocês se lembram que quando eu falei para vocês que os portugueses vieram para o Brasil, eles generalizaram os povos que aqui viviam como índios, como se fosse uma população homogênea, todo mundo igual, todo mundo da mesma cultura, todo mundo do mesmo povo. Geralmente, as pessoas, quando falam da população africana, olham para os africanos como se fossem todos do mesmo tipo humano, a mesma característica. Isso não é a realidade. Na verdade, né, a África é muito rica em diferentes tipos de etnias. Essas imagens que vocês estão vendo aqui são imagens da época da escravidão, mas já que mostram que os povos tinham traços culturais e traços até físicos muito diferentes. Então, aqui você tem vários tipos de pessoas, né, várias etnias diferentes, são vários povos aí que estão desenvolvidos. Então, você tem os Ashanti, você tem os Zulus, você tem os chamados pigmeus, que são mais famosos, você tem os Bantus, você tem os Iorubás. Então, você tem uma série de povos, né, e uma centena aí de grupos étnicos, né, com diferentes crenças religiosas. Tem alguns que são muçulmanos, outros que são cristãos. Vocês têm aqueles que são de religiões próprias da região, né, mais ligadas à natureza, que o pessoal chama de animistas. Enfim, né, você tem
N outros idiomas também, vários costumes diferentes, estruturas sociais diferentes. Então, assim, uma grande diversidade étnica e cultural dos povos que vivem na África, até os dias de hoje. Uma outra característica é também a diversidade linguística. Tá? Então, além das línguas, então, em primeiro lugar, é importante entender o seguinte: esses países, vocês vão ver na próxima aula, que a gente vai falar um pouco sobre a história, eles foram colonizados pelos países europeus, tá? Ao longo do tempo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o idioma oficial de vários desses países não é o idioma que o povo fala na região, é o idioma, né, que foi trazido por aqueles que dominavam. Assim como no Brasil, os portugueses chegaram aqui, e aí o português se tornou o idioma oficial do Brasil, ainda que tenha populações que falavam outros idiomas espalhados aí pelos povos indígenas, o idioma que é o idioma principal, que é o idioma falado pela nação, de uma forma geral, é o idioma português. A mesma coisa acontecia e aconteceu lá na África, principalmente após a partilha do século XIX, quando os países europeus resolveram que a África lhes pertencia. Eles dividiram o continente como se fosse crianças dividindo um doce, onde cada um ficava com uma parte para dominar. Tá? E, em função disso, eles vão ocupar esse território, tá? E vão impor a sua língua, vão impor os seus costumes, vão impor o seu jeito de viver e vão impor principalmente o capitalismo na região, né? De acordo com as suas mais diferentes características. Então, se vocês olharem esse mapa aqui que está do lado direito, vocês vão ver, por exemplo, algumas das características e das línguas oficiais, né, que foram impostas ali. Então, por exemplo, aqui, essa região de verde aqui ao norte é predominância da língua árabe, tá vendo? Já aqui esse amarelinho, né, a gente tem algumas línguas africanas. Então, vocês estão vendo que tem países, por exemplo, que o idioma árabe ele se divide, né? Ele é falado na mesma proporção que os idiomas da região. Vocês têm aqui esse azul aqui, ó, países que falam o idioma francês, tá vendo? Então aparece aqui. O vermelho aqui é o inglês, tá vendo? Então a gente vai ver o vermelho é o inglês. E a gente tem também alguns países que são os países de língua portuguesa, que está em marrom aqui, ó. Angola é língua portuguesa, Moçambique é língua portuguesa, né? Então vocês têm vários desses idiomas que foram transportados de outras regiões, né, e que se tornaram idiomas oficiais. Além disso, apesar dos idiomas oficiais, a gente tem aí várias línguas nativas mesmo da região, de diferentes povos que falam outras línguas que não as línguas do colonizador. O português é falado em 5 países ali da África, né? Então, vocês estão vendo Angola, Moçambique, aqui tem umas ilhas, o arquipélago de Cabo Verde, aqui tem uma outra ilha, que é a ilha de São Tomé e Príncipe, tá? E a Guiné-Bissau, aqui nessa pontinha aqui, ó, que fica esse marronzinho que fica aqui entre o azul, também é de língua portuguesa. Então, tem 5 países. Depois vocês vão observar, nós, na continuidade desse estudo, nós vamos estudar também os países e as regiões de onde vieram os negros que se instalaram no Brasil por conta da escravização humana no período colonial e imperial do Brasil. Então, a gente vai perceber que vários desses países de língua portuguesa são importantes, até porque, né, o português é a língua comum, porque Portugal não só colonizou o Brasil, como colonizou aqueles países também. É o caso de Angola e de Moçambique, da Guiné-Bissau.
Uma outra coisa interessante que a gente pode comentar aqui são as características regionais. Então, a gente tem aí características que são muito próprias, né, da região. Então, por exemplo, na África Setentrional, vocês sabem que a África Setentrional é o norte da África, né? Se a gente for lembrar da África dividida naquela primeira divisão em África acima do deserto do Saara e abaixo, né? Se a gente usar o conceito de abaixo, sub e abaixo, tem a subsaariana e o norte da África. Eu falo acima e abaixo, mas eu estou me referindo a um planeta redondo, né? Poderia ser o contrário, mas de qualquer maneira é só para a gente usar a imagem que é mais comum. A parte setentrional é onde tem maior concentração árabe, tá? Porque a própria expansão do islamismo vai fazer isso, né? O islamismo começa ali na Península Arábica e vai se espalhando a partir do Egito e do Maghreb ali, então você tem uma concentração árabe. Não é por acaso que ali também o islamismo é a principal religião, tá? E o árabe é a língua oficial. Já na África subsaariana, onde a maioria da população é negra mesmo, a gente tem aí a concentração de uma quantidade, de uma diversidade muito grande de diferentes grupos étnicos. Os bantus, os iorubás, Luanda, o Zulu, e por aí vai, né? Essa lista seria imensa, tá? Então, onde a gente tem uma maior diversidade desses grupos. Agora, vamos falar um pouco sobre a economia da África, tá? A África é um país, né? A gente pode dizer que é um país subdesenvolvido. E por essa razão, ou melhor, é um continente que tem muitos países subdesenvolvidos, tá? Aonde o setor da economia que mais é desenvolvido, na grande maioria das regiões do continente, é o setor primário. Quando a gente fala de setor primário, nós estamos falando da produção agrícola, nós estamos falando da extração de mineral e nós estamos falando da pecuária, tá? Então, o setor primário é o principal setor da economia da África, não é um país muito industrializado, os países, de uma forma geral, não são industrializados, né? Exceções aí, vocês vão ver, África do Sul e Egito, nós vamos comentar, mas, de uma forma geral, né, o principal setor da economia é o setor primário. A economia da África gira principalmente em torno da produção agrícola e da extração mineral. A produção agrícola, por sua vez, ela se distingue em dois grupos, né? A gente tem a produção agrícola de subsistência, né? A chamada agricultura familiar. A população, vocês estão vendo aqui a imagem, aqueles que produzem para a sua própria sobrevivência, né? E que algum excedente é vendido ou trocado na comunidade para poder garantir a sobrevivência, né? E você tem também uma pecuária, né, que é desenvolvida aí, mas basicamente uma pecuária também de subsistência. Então a gente tem aí, né, uma economia mais tradicional, própria das tribos e aldeias, né, principalmente no interior aí desses países, tá? Mas há também uma agricultura de exportação, uma agricultura comercial. Vocês viram aqui que eu pus uma outra imagem e mostra um trator, uma grande região, né, uma grande produção, e aí você entra com produtos de exportação, como soja e outros, tá? Os principais produtos, né, que são produzidos na África são o arroz, o inhame, a batata, a mandioca. Vejam, nós estamos falando de produtos que são da mesa, né? São da dieta alimentar dos povos, tá bom? O sorgo já é um produto mais de exportação mesmo, né? Provavelmente aquela imagem ali deve ser sorgo. Para exportação, são os produzidos café, o cacau, o algodão, o amendoim, o chá preto, o azeite de dendê. Então, vejam que tem alguns produtos de exportação, tá? De uma forma geral,
né, é o setor primário voltado para a economia de subsistência, e em algumas áreas você tem aí já uma economia agroexportadora. Uma outra característica da África é a questão da extração de petróleo e de gás natural. Eu até achei uma imagem que eu achei muito interessante pela contradição da imagem. Estão vendo aqui o cara extraindo petróleo, de forma natural, de forma não, acho que não é petróleo, não. É um outro minério que está. Mas de forma manual, Então, você tem uma pobreza muito grande, mesmo a extração de minerais, ela acontece de forma bastante precária. Eu desconfio que é carvão ali, deve ser carvão. Tá? E aqui em cima, vocês já estão vendo, que mostra aí alguns países que já têm uma estrutura no setor, principalmente petrolífero, bastante desenvolvido. A produção de petróleo e de gás natural são destaques da economia aí em alguns países, principalmente Angola e Nigéria, são os maiores exportadores de petróleo do continente. Como vários desses países africanos, eles são também países muçulmanos de cultura árabe, então há países que fazem parte da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Então, a Líbia, a Nigéria, a Angola, são países aí que fazem parte desse grupo, e que são marcados por uma profunda desigualdade, que são países que, por um lado, produzem petróleo, têm uma riqueza bastante considerável, mas, ao mesmo tempo, uma pobreza muito grande. Ou seja, se tem alguma coisa que marca a África de uma forma geral, é a desigualdade. E também a gente pode falar que algumas regiões, é pouca, mas você tem também alguns países industrializados. Basicamente, quando a gente fala em país industrializado, nós estamos falando da África do Sul e do Egito. São as duas nações mais industrializadas da África. A África do Sul é até um dos chamados BRICS, Vocês lembram que há uns anos atrás foi formado um grande bloco econômico que era chamado BRIC. Por que BRIC? Brasil, Rússia, Índia, China e o S de BRICS, é África do Sul, South Africa, alguma coisa assim. Então, o que a gente tem? Um país extremamente desenvolvido e bastante rico e industrializado. O Egito também, até por conta da sua história, da sua localização ali, é um país hoje bastante industrializado, uma das nações mais industrializadas da África. Essas imagens que vocês estão vendo aí, elas são, de uma forma geral, do Egito e da África do Sul. É possível identificar o que é Egito, em função de algumas características. As mulheres que estão trabalhando, por exemplo, você percebe que é no Egito os dois casos. Por quê? Porque é um país muçulmano. Já a África do Sul, não. Então, você percebe essa característica. Em compensação, as outras três imagens, elas são da África do Sul. Então, percebam que nós estamos falando, tem arranha-céu, tem grandes estruturas fabris, você tem grandes fábricas, Então, você percebe essa característica.